Toda a glória e toda a honra unicamente a Deus. E vamos ler o que está na palavra do Senhor em Jó, capítulo 31, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano? Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Jó está falando aqui sobre adultério. Jó está dizendo o que ele fazia para não pecar contra o Senhor. Jó fazia pactos com seus olhos, pois ele era um homem casado e ele não queria incorrer em erro, ele não queria errar, não é? Através do adultério em sua vida. Então ele fazia pacto com os seus olhos para que quando olhasse uma mulher, uma moça, uma jovem, ele não a desejasse, porque ele sabia que Deus reservava uma herança, não é? Uma paga por essa atitude. E essa paga, não é? Ela é descrita no versículo 3, porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? E ele chama a atenção no versículo 4, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? As pessoas, quando se encaminham por esse caminho, elas acham que ninguém está a ver. Elas acham que estão ocultas aos olhos do Senhor e aos olhos de todas as pessoas, mas Deus está a ver. Não é? E ele diz no versículo 5, se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Sabe por que ele diz a vaidade? Porque a vaidade, ela é o caminho para esse tipo de perdição. E se você tem este costume de vaidade, pese isso no seu coração, não é? Pois a vaidade, ela é engano e ela nos conduz para muitos enganos em nossa vida. Então ele fala no versículo 6, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Pois ele buscava fazer a vontade do Senhor, ele buscava ter olhos puros para conviver com as pessoas, incluindo mulheres e jovens. E é isso que ensina a palavra do Senhor ao nosso coração hoje, a nós termos uma conduta reta, olhos puros, principalmente porque Deus nos vê, Deus nos enxerga. As pessoas podem não ver, as pessoas podem não enxergar, mas Deus nos enxerga. E a nossa vida, ela deve ser reta, principalmente na presença do Senhor. Porque dos homens nós podemos esconder, mas de Deus nós não podemos esconder. E há uma paga para esse tipo de pecado, que é a destruição. E ela vem como? Ela vem, o adultério vem através da vaidade. Atente pela vaidade que você carrega e retire a vaidade do seu coração. A vaidade é engano, engano que cega. E essa cegueira, olha, conduz para abismos fatais. Portanto, faça pacto com os seus olhos hoje, na presença do Senhor, para que Ele pese o teu coração e diga assim, não, em você não há engano. Você é meu filho, você é minha filha, e eu sei o que há no seu coração. E eu te abençoo hoje por ter um coração puro, bom e perfeito, em minha presença. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.